casamento do milionário parou completamente quando sua mãe, gravemente doente, subiu ao altar e revelou um segredo tão chocante que todos os convidados prenderam a respiração. O que aconteceu em seguida deixou todo mundo em choque total. Os raios dourados do sol poente filtravam pelas janelas altas da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, tingindo tudo ao redor com tons quentes de âmbar. Ricardo Almeida estava ao lado do altar, ereto e elegante em seu paletó azul marinho escuro, observando os convidados se acomodarem nos bancos. Seus olhos, geralmente cheios de autoconfiança, pareciam um pouco distantes naquele dia, como se parte de sua mente estivesse em outro lugar. Na primeira fileira sentava-se sua mãe, Beatriz, em um vestido elegante de cor lavanda que ela mesma escolhera para a ocasião. Apesar de parecer mais cansada ultimamente, naquele dia ela irradiava uma energia estranha. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma intensidade que Ricardo não via há muito tempo. Ela segurava uma bolsinha pequena com pérolas, uma lembrança de sua avó que sempre carregava em momentos importantes. A música do órgão encheu a catedral e os corações dos convidados aceleraram. Era o sinal. As portas se abriram e apareceu Daniela Costa em seu vestido de noiva, que parecia fluir atrás dela como uma névoa branca. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque elaborado, e o véu caía delicadamente sobre os ombros. Ela caminhava devagar, com um passo perfeitamente ensaiado, sorrindo com ternura para Ricardo, mas algo estava errado. Beatriz sentiu o coração bater mais forte, não de alegria, mas de inquietação. Nos últimos meses, sua mente parecia envolta em uma névoa. Os pensamentos borrados, as memórias vagas. Os médicos falavam de uma doença neurológica progressiva, e Daniela, sua cuidadora, sempre explicava que era natural. Mas naquele momento, ela se sentia estranhamente lúcida. Quando Daniela passou por ela, seus olhares se cruzaram. Nos olhos da futura nora, Beatriz viu algo que a fez arrepiar. Não era alegria ou amor, era algo frio, calculista. Por uma fração de segundo, a máscara caiu, e Beatriz viu o verdadeiro rosto da mulher que seria sua nora. Não, sussurrou baixinho, tentando se levantar da cadeira. Ricardo não ouviu. Estava muito concentrado em Daniela, que acabara de chegar até ele. Ele sorriu para ela, embora no fundo do coração sentisse uma inquietação estranha que não conseguia nomear. Nas últimas semanas, tivera pesadelos. Um sonho em que a mãe tentava lhe dizer algo, mas suas palavras se perdiam na névoa. Sempre acordava com a sensação de que algo importante lhe escapava. Padre Antônio, um velho amigo da família, iniciou a cerimônia com sua voz grave e tranquilizadora. As palavras sobre amor, fidelidade e respeito mútuo ecoavam majestosamente no espaço gótico da catedral. Os convidados escutavam com atenção, alguns enxugando lágrimas de emoção. Só José Oliveira, o velho jardineiro que por décadas cuidara do jardim da família Almeida, observava tudo do fundo da catedral com uma preocupação marcada no rosto enrugado. No bolso, ele carregava um caderninho, onde nos últimos meses anotara meticulosamente todas as coisas estranhas que notara na casa. Mudanças no comportamento da senhora Beatriz, conversas telefônicas misteriosas de Daniela, visitas suspeitas de desconhecidos. Enquanto isso, na multidão de convidados, Benedita, irmã de Beatriz, que viera de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, observava a situação com uma inquietação crescente. Algo no comportamento da irmã a preocupava. Beatriz parecia lutar contra algo interno, como se tentasse romper uma barreira. A cerimônia prosseguia, mas a tensão no ar era palpável. Alguns convidados sentiam intuitivamente, outros tentavam se concentrar na beleza do momento. Ricardo e Daniela trocaram alianças, mas quando chegou o momento do beijo, Beatriz se levantou de repente. Esperem. Sua voz era fraca,
mas no silêncio da catedral soou como um trovão. Todos os olhos se voltaram para ela. Daniela empalideceu, e Ricardo olhou para a mãe com uma mistura de surpresa e preocupação. Beatriz estava de pé de forma instável, apoiando-se no encosto da cadeira, mas seus olhos ardiam com uma determinação flamejante. Eu preciso contar a todos algo. Continuou sua voz ganhando força. Sobre essa mulher, sobre o que ela fez. Daniela se aproximou rapidamente fingindo preocupação. Querida Beatriz, você está cansada. Talvez devêssemos... Não. Beatriz afastou sua mão com uma força que ninguém esperava dela. Não vou deixar você me enganar mais. Na catedral, caiu um silêncio tão profundo que se ouvia apenas o eco de suas palavras rebatendo nas abóbadas góticas. 3 meses antes, no outono, no luxuoso apartamento na Avenida Atlântica, reinava uma atmosfera de tranquilidade. Ricardo estava sentado à mesa de mogno, revisando relatórios financeiros de sua empresa de tecnologia. Os números eram impressionantes. O último trimestre trouxera lucros recordes e os investimentos em inteligência artificial haviam sido um acerto em cheio. Mas seus pensamentos ainda giravam em torno da mãe. Beatriz andava cada vez mais confusa ultimamente, esquecendo coisas que até pouco eram óbvias para ela. Às vezes, não reconhecia pessoas que conhecia há anos. Os médicos falavam de demência progressiva, mas para Ricardo, cada dia assim era como uma faca no coração. Senhor Almeida, o som do interfone interrompeu suas reflexões. Sim, é da agência de cuidados Premium. Vim para a entrevista sobre o cuidado com sua mãe. Ricardo suspirou. Era a 5ª candidata naquele mês. As anteriores não haviam dado certo. Uma era muito rígida, outra não tinha experiência com pacientes neurológicos. A terceira simplesmente não lhe agradara. Ele precisava de alguém especial, alguém que entendesse a delicadeza da situação. Quando abriu a porta, viu uma mulher de cerca de 30 anos, com cabelos claros presos em um coque elegante e olhos azuis serenos. Vestia-se de forma profissional, mas com um toque feminino, tailleur azul marinho, maquiagem sutil, brincos de ouro discretos. Algo em sua postura inspirou confiança imediata. Daniela Costa, apresentou-se, estendendo a mão firme e confiante. Obrigada pela oportunidade da entrevista. Sua voz era melodiosa, com um sotaque leve que não permitia identificar exatamente de qual região do Brasil ela era. Ricardo a convidou para a sala, onde Beatriz estava sentada à janela, olhando distraidamente para a rua. Mãe, esta é a Daniela. Ela veio conversar sobre... Ricardo hesitou, sem querer ferir a mãe com a palavra cuidados. Sobre companhia, completou Daniela com delicadeza, aproximando-se da idosa. Senhora Beatriz, ouvi dizer que a senhora adora história. Eu me formei em História da Arte na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Beatriz ergueu o olhar e seus olhos brilharam com interesse. Sério? O que mais a fascina? O barroco brasileiro, especialmente as igrejas cariocas do século XVII. Daniela sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Dizem que a senhora foi guia no Museu Nacional? O rosto de Beatriz se iluminou. Sim, por 20 anos. Ah, quanta história aqueles muros guardam. Ricardo observou a cena com uma esperança crescente. Pela primeira vez em meses, via a mãe tão animada. Daniela fazia perguntas pensadas, escutava com interesse genuíno, e quando Beatriz começou a contar a lenda do sambaqui, não demonstrou o menor sinal de tédio ou impaciência. Tenho experiência prática também, disse Daniela mais tarde quando ficaram a sós. Trabalhei em uma clínica particular na Suíça, especializada em cuidados com pacientes de doenças neurodegenerativas. Conheço os métodos terapêuticos mais recentes, inclusive os não farmacológicos. Mostrou-lhe suas referências. Eram impressionantes. Diploma de enfermagem,
cursos especializados, recomendações de ex-empregadores cheias de elogios. Uma das opiniões, assinada por um neurologista famoso de Genebra, elogiava especialmente seu abordagem intuitiva com o paciente e empatia extraordinária. Por que decidiu voltar ao Brasil? Perguntou Ricardo. Saudade de casa, respondeu após uma pausa pensativa. Às vezes a gente precisa voltar às raízes. Além disso, gosto de desafios. Cuidar da sua mãe não é só trabalho, é um serviço a alguém que merece a melhor qualidade de vida possível. Essas palavras tocaram o coração de Ricardo. Nos últimos meses, sentira-se impotente, vendo a mãe desaparecer aos poucos. O trabalho o consumia cada vez mais. A empresa crescia, surgiam novos contratos, investidores do exterior. Precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém que cuidasse da pessoa mais importante de sua vida. Quando poderia começar? Perguntou. Amanhã mesmo, sorriu Daniela. Mas prefiro passar uns dias observando para conhecer a rotina da sua mãe, suas necessidades e preferências. Essa abordagem convenceu Ricardo ainda mais. As candidatas anteriores queriam impor métodos imediatamente, mudar hábitos antigos. Daniela mostrava paciência e sabedoria. No dia seguinte, ela chegou pontualmente às 8 da manhã, vestida de forma confortável, mas elegante. Trouxe um buquê de flores de maio para Beatriz e uma caixa de chocolates suíços. É para começar nossa amizade, disse com calor. Na primeira semana, Ricardo observou suas interações com crescente satisfação. Daniela era paciente quando Beatriz esquecia seu nome, delicada nas tarefas de higiene, criativa na organização do dia. Introduzia exercícios leves de memória, lia em voz alta trechos de livros favoritos da mãe, incentivava-a a contar histórias do passado. Além disso, sua presença permitiu que Ricardo se concentrasse no trabalho sem culpas. Pela primeira vez em meses, pôde viajar a negócios para São Paulo, sabendo que a mãe estava em boas mãos. Quando voltou após 3 dias, encontrou a casa cheia de paz. Daniela estava com Beatriz à mesa da cozinha, ajudando-a em artesanato. Sua mãe parecia mais descansada, seus movimentos mais firmes. Como está nossa paciente? Perguntou Ricardo, brincando. A senhora Beatriz é maravilhosa, respondeu Daniela com um sorriso. Hoje ela me contou sobre os tempos de juventude. Histórias fascinantes. Naquela noite, após o jantar, Daniela se despediu e saiu. Ricardo ficou sozinho com a mãe, que parecia mais presente do que nas últimas semanas. Eu gosto dessa moça, disse Beatriz inesperadamente. Ela é diferente das outras. Em que sentido? Perguntou Ricardo. Não sei. Às vezes, sinto que ela se esforça demais para ser perfeita. Mas talvez seja bom. Talvez seja exatamente o que eu preciso. Ricardo beijou a testa da mãe, sem se deter na segunda parte de sua frase. Estava feliz por finalmente terem encontrado alguém adequado. Não sabia ainda que, às vezes, o que parece perfeito demais esconde o maior perigo. Um mês depois, uma tarde de novembro, envolveu o Rio de Janeiro em uma névoa cinzenta. Mas na residência dos Almeida reinava uma atmosfera acolhedora. Daniela já se tornara parte indispensável do dia a dia da família. Sua presença era tão natural quanto se ela morasse ali há anos. Ricardo voltou do escritório mais cedo do que o habitual, carregando um buquê de rosas amarelas para a mãe, suas flores favoritas. Na sala, encontrou uma cena que encheu seu coração de alegria. Beatriz estava em sua poltrona favorita junto à lareira, e Daniela ajoelhava ao lado dela, massageando delicadamente suas mãos com um creme de aroma de lavanda. "Mãe, como você está?" perguntou, colocando as flores na mesinha. "Ah, Ricardo, Daniela é tão atenciosa. Ela estava me contando sobre suas viagens pela Europa." A voz de Beatriz soava mais viva do que em semanas. "É verdade", sorriu Daniela, levantando-se com graça.
Trabalhei em vários países, cada lugar me ensinou algo diferente sobre cuidar de pessoas. Ricardo notou como ela se movia naturalmente pela casa, como já conhecia perfeitamente todos os hábitos e necessidades da mãe. Daniela sabia que Beatriz gostava de chá de camomila às 4, que à noite preferia silêncio e que de manhã adorava ouvir música clássica. Parecia intuir os humores da idosa. "Que tal um passeio hoje?", sugeriu Daniela. "O tempo não está ideal, mas ar fresco sempre faz bem." "Ótima ideia", concordou Ricardo. "Talvez no Jardim Botânico?" Durante o passeio, Ricardo observou como Daniela cuidava de sua mãe. Apoiada em seu braço, mas não de forma condescendente, mas como uma neta acompanhando a avó. Conversavam sobre as árvores do parque, os pássaros, as mudanças da estação. Beatriz parecia mais estável nas pernas, mais confiante. "Daniela faz bem para a mamãe", pensou Ricardo, olhando para elas com ternura. À noite, quando Beatriz já dormia, Ricardo e Daniela sentaram-se na cozinha com chá. Tornara-se um ritual deles. Resumir o dia e discutir planos para o amanhã. "Queria te perguntar uma coisa", começou Ricardo brincando com a alça da xícara. "Você não se sente muito sozinha? Cuidar da mamãe é um peso grande e você não tem ninguém próximo aqui." Daniela olhou para ele com um sorriso caloroso. "Não me sinto sozinha. Sua mãe se tornou muito importante para mim. Além disso", hesitou, "sinto que este lugar é especial. Às vezes a casa escolhe as pessoas e não o contrário." Essas palavras comoveram Ricardo. Desde a morte do pai, 12 anos antes, a casa parecera mais triste, como se lhe faltasse vida. A presença de Daniela mudara isso. As paredes pareciam vivas novamente, cheias de sons de conversas e risadas. "E sua vida pessoal?", perguntou com cuidado. "Você deve ter alguém em algum lugar?" "Não", respondeu após uma pausa. "Meu trabalho sempre foi prioridade. Ou talvez eu só estivesse esperando o momento certo, o lugar certo." Entre eles, pairou um silêncio delicado, cheio de insinuações. Ricardo sentiu o coração acelerar. Há meses não pensava em si como homem. Era só filho, empresário, cuidador. A presença de Daniela o lembrava de que tinha outras necessidades. No dia seguinte, veio o Dr. Carlos Santos, o médico da família, para uma consulta de rotina de Beatriz. Após o exame, pediu para falar a sós. "Sua mãe está melhor do que no mês passado", constatou tirando os óculos. "É extraordinário, dada a diagnose dela. Normalmente, vemos o avanço da doença, não melhora." "É mérito da Daniela", respondeu Ricardo com orgulho. "Ela tem um toque mágico." O médico franziu a testa. "Ela introduziu alguma terapia nova? Mudança na dieta? Outros remédios?" "Não, que eu saiba. Principalmente conversas, passeios, atividades manuais." "Interessante. Gostaria de consultas mensais. Quero monitorar esse progresso." Após a saída do médico, Ricardo se sentiu ainda mais grato a Daniela. Não só cuidava da mãe, mas aparentemente ajudava mesmo em seu estado de saúde. Naquela mesma noite, aconteceu o primeiro incidente. Beatriz estava em seu quarto folheando fotos antigas quando começou a se emocionar. "Onde está meu broche?", perguntou quando Daniela trouxe o jantar. "Aquele de pérolas, da vovó. Eu sempre o uso. Vamos procurar juntas", acalmou Daniela. "Deve estar em algum lugar. Procuraram por 1 hora, mas o broche não estava em lugar nenhum." Beatriz ficava cada vez mais ansiosa. Era a única lembrança da vovó Maria. Repetia, não podia tê-lo perdido. Ricardo, avisado da situação, revistou a casa toda. Nada. No dia seguinte, Daniela trouxe um broche similar, comprado em uma joalheria antiga. "Não é o mesmo", disse Beatriz, mas já estava mais calma. "Mas talvez eu realmente o tenha perdido." "É a idade, mãe", consolou Ricardo. "Todo mundo perde coisas às vezes." Mas naquela noite, quando não conseguia dormir, ele refletiu sobre o incidente.
Sua mãe era muito apegada a itens de família. Será que ela poderia simplesmente perder algo tão valioso? O dia seguinte trouxe tanta alegria que ele esqueceu as dúvidas. Daniela sugeriu que fossem todos a um restaurante. Era a primeira saída assim em meses. Não sei se a mamãe aguenta, hesitou Ricardo. Vamos tentar, sorriu Daniela. A senhora Beatriz merece pequenas alegrias. No restaurante, Beatriz estava animada e alegre. Contou ao garçom sobre sua juventude, riu das piadas de Daniela e até dançou com Ricardo à mesa quando a pequena orquestra tocou um samba suave. Obrigado, sussurrou Ricardo no ouvido de Daniela quando a mãe foi ao banheiro. Por tudo. Por devolver a alegria de viver a ela. Eu que agradeço, respondeu, olhando fundo em seus olhos, por me deixar fazer parte dessa família. Naquele momento, Ricardo sentiu algo mais que gratidão. Pela primeira vez em anos, questionava se a solidão tinha de ser seu destino para sempre. Será que o destino lhe dava uma chance de felicidade, não só para a mãe, mas para ele também? Se soubesse que naquela mesma noite, em seu apartamento alugado do outro lado da cidade, Daniela estava ao computador, pesquisando documentos legais sobre o patrimônio da família Almeida. Sobre a mesa estava o broche de pérolas que supostamente Beatriz perdera, e ao lado um plano detalhado da residência com marcações dos locais do cofre e objetos valiosos. Mas Ricardo não sabia. Naquela noite, adormeceu com um sorriso nos lábios, sonhando com um futuro que de repente parecia cheio de possibilidades. Dezembro saudou o Rio de Janeiro com as primeiras chuvas fortes da estação. Gotas dançavam pelas janelas da residência, criando um cenário quase mágico. Ricardo estava à janela de seu escritório, observando como Daniela ajudava Beatriz no jardim de inverno. Sua mãe parecia feliz, colhendo as últimas flores para uma composição de Natal. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Daniela à casa, e a mudança era inegável. Beatriz tinha dias bons e ruins, mas no geral, seu estado parecia se estabilizar. Além disso, entre Ricardo e Daniela, desenvolvia-se algo que nenhum dos dois planejara, um afeto profundo. Senhor Almeida. A secretária interrompeu seus pensamentos pelo interfone. Chegou o senhor Paulo Carvalho. Diz que é sobre assuntos familiares. Ricardo franziu a testa. Paulo era seu primo distante, com quem se falava esporadicamente. Geralmente, aparecia só quando precisava de um empréstimo ou tinha problemas legais. Deixe-o entrar, suspirou. Paulo entrou no escritório com uma expressão de preocupação. Era um homem na casa dos 40, sempre um pouco nervoso, mas naquele dia parecia particularmente inquieto. Ricardo, precisamos conversar, disse sem preâmbulos. É sobre a tia Beatriz. O que há com a mamãe? Ricardo se alarmou imediatamente. Estive na casa de vocês na semana passada, lembra? Algo me incomoda. Paulo sentou-se pesadamente na poltrona. A tia parece estranha. Sonolenta, ausente, mais do que da última vez que a vi. A mamãe tem dias ruins, defendeu-se Ricardo. É natural com a doença dela. Mas, Ricardo, eu me lembro da tia de 1 ano atrás. Ela era bem mais viva. Agora, é como se alguém a estivesse dopando. E essa cuidadora de vocês... O que há com Daniela? A voz de Ricardo endureceu. Não sei. Talvez seja só impressão minha. Mas ela age como se conhecesse a casa há anos, não meses. E quando a tia tentou me dizer algo, essa mulher ficava interrompendo. Daniela cuida da mamãe melhor que qualquer um antes. Ricardo sentiu irritação. Graças a ela, a mamãe se sente segura. Talvez segura demais. Paulo olhou para ele com significado. Ricardo, você verificou as referências dela? Verificou de verdade? Claro, a agência Cuidados Premium é renomada. E ligou para esses lugares onde ela supostamente trabalhou? Para a Suíça? Ricardo sentiu um aperto de inquietação. Não ligara. Confiara nos papéis, na agência. Mas isso bastava.
Paulo, entendo suas preocupações, mas... Escute. O primo se inclinou para a frente. Minha esposa trabalha em um hospital. Entende de remédios neurotóxicos. Diz que os sintomas da tia não são só avanço da doença. Pode ser efeito de sedação excessiva. O que você está sugerindo? Ricardo se levantou bruscamente. Sugiro uma segunda opinião médica. Um especialista independente. Alguém que não conheça a Daniela. Essas palavras atingiram Ricardo mais forte do que esperava. Nas últimas semanas, notara que a mãe realmente ficava muito sonolenta, especialmente após as refeições. Mas Daniela explicava como ritmo natural do dia de uma idosa. Dizia que o corpo precisava de mais descanso. Tá bom, disse por fim. Vou marcar com o Dr. Nunes, da clínica neurológica. Mas não quero que você preocupe a mamãe com suas suspeitas. Paulo assentiu aliviado. Obrigado. Espero que eu esteja errado. Após a saída do primo, Ricardo ficou longo tempo na poltrona, refletindo. Será que fora tão ingênuo? Será que seu afeto por Daniela o cegara a ponto de não ver sinais óbvios? À noite, voltou para casa mais cedo. A casa lhe pareceu estranhamente silenciosa. Na sala, encontrou Daniela lendo um livro e Beatriz dormindo na poltrona. Já dormindo? Perguntou preocupado. Ainda nem são 6 da tarde. Foi um dia pesado, respondeu Daniela, fechando o livro. O Dr. Santos veio para uma consulta e ajustou um pouco o tratamento. Adicionou um novo remédio para o sono. A senhora Beatriz precisa de paz. Algo no tom dela não agradou Ricardo. Soava confiante demais, profissional demais. Como se cada palavra fosse calculada. Que ajustes? Perguntou. Nada significativo. Diminuiu a dose de um remédio, aumentou a de outro. Ajuste normal na terapia. Ricardo assentiu, mas algo o roía. O Dr. Santos geralmente ligava para ele após qualquer mudança no tratamento da mãe. Desta vez, não houvera ligação. Naquela noite, não conseguiu dormir. Levantou-se e foi verificar a mãe. Beatriz dormia profundamente, profundamente demais para alguém que se deitara às 7 da noite. Sua respiração era regular, mas como abafada. Sobre a mesinha de cabeceira estavam os remédios. Ricardo examinou as etiquetas. A maioria ele conhecia, mas um era novo. Um vidrinho azul pequeno sem nome, só com número de receita e instrução. Usar conforme prescrição. No dia seguinte, quando Daniela saiu para compras, Ricardo ligou para o Dr. Santos. Bom dia, doutor. Queria agradecer pela visita de ontem. Que visita? A voz do médico soou surpresa. Não estive na casa de vocês ontem. Ricardo sentiu o estômago revirar. Ah, e quando foi a última vez? Há uma semana. Eu disse que marcamos a próxima para o mês que vem. Aconteceu algo com a senhora Beatriz? Não, tudo bem. Confundi as datas. Após desligar, Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira. Daniela mentira. Por quê? E o que havia naquele vidrinho azul? Naquele mesmo dia, marcou uma consulta com o Dr. Nunes para a semana seguinte. Disse a Daniela que era uma consulta de rotina, segundo a opinião recomendada pelo Dr. Santos. É necessário? Perguntou ela, e pela primeira vez ele ouviu uma nota de inquietação em sua voz. A senhora Beatriz não gosta de mudanças. Um médico novo pode desestabilizá-la. É só uma consulta, respondeu firmemente. Quero ter certeza de que estamos fazendo tudo certo. À noite, após o jantar, Ricardo e Daniela sentaram-se na sala. Beatriz adormecera cedo novamente, o que começava a preocupá-lo cada vez mais. Daniela, disse por fim, posso te perguntar algo? Claro. Paulo mencionou que a mamãe tentou lhe dizer algo durante a visita dele, mas você a interrompia. Por quê? Daniela olhou para ele calmamente, mas ele notou como seus dedos se apertaram no braço da poltrona. A senhora Beatriz às vezes acha que lembra de coisas que não aconteceram. É típico da doença dela. Tento protegê-la de constrangimentos.
E esse remédio novo, aquele sem rótulo, é um preparo homeopático para sono tranquilo, completamente natural. As respostas soavam lógicas, mas algo em seu comportamento ainda não encaixava. O olhar era sereno, mas ela evitava contato visual prolongado. "Ricardo", disse de repente, levantando-se e se aproximando dele. "Aconteceu algo? Você parece preocupado." Parou bem na frente dele, seu perfume sutil de jasmim o envolvendo como sempre. Colocou a mão em seu ombro. "Será que estou fazendo algo errado?" perguntou baixinho. "Será que cuido mal da sua mãe?" Em sua voz havia tanta sinceridade, tanta preocupação, que Ricardo sentiu remorsos. Talvez tivesse permitido pensamentos paranoicos? Talvez o primo plantasse desconfiança onde não devia haver? "Não, Daniela, você faz tudo perfeito", disse abraçando-a. "Sou eu que me preocupo demais às vezes." Mas naquela noite, quando já estavam deitados juntos, seu relacionamento se tornara íntimo um mês antes, Ricardo fitou o teto por longo tempo. No escuro, ouvia a respiração ritmada de Daniela, tão calma, como se não tivesse preocupações ou segredos. Ainda assim, algo lhe dizia que na semana seguinte tudo poderia mudar. O Dr. Nunes ou confirmaria suas suspeitas, ou lhe daria paz de espírito. Então saberia com certeza se seu coração batia por uma mulher digna de confiança, ou por alguém que poderia se revelar seu pior pesadelo. Janeiro de 2025 saudou o Rio de Janeiro com uma manhã gelada de inverno. O Dr. Roberto Nunes, neurologista renomado de uma clínica particular, recebeu Beatriz Almeida em seu consultório às 10 da manhã. Ricardo esperava na sala de espera, folheando revistas nervosamente, enquanto Daniela acompanhava sua mãe nos exames. Após 2 horas, a porta do consultório se abriu. O Dr. Nunes saiu primeiro, com uma expressão que não prometia nada bom. Atrás dele veio Daniela, sustentando a visivelmente enfraquecida Beatriz. "Senhor Almeida, poderia falar comigo a sós?" perguntou o doutor, tirando os óculos. "Claro. Daniela cuida da mamãe." No consultório do doutor, reinava um silêncio interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede. O doutor Nunes sentou-se à mesa e por um momento estudou os resultados dos exames. "Senhor Almeida, a situação da sua mãe é atípica", começou com cautela. "Seu estado neurológico é realmente grave, mas o que me preocupa é o nível de certas substâncias no sangue." "Que substâncias?" Ricardo sentiu o coração acelerar. "Benzodiazepínicos, sedativos em doses muito acima do terapêutico. Sua mãe está em um estado de sedação contínua." "Mas o doutor Santos só prescreveu remédios padrão." O Dr. Nunes colocou à sua frente o laudo de análise de sangue. Os números eram incompreensíveis para Ricardo, mas as marcações vermelhas em várias linhas falavam por si. "Essas substâncias não constam em nenhuma documentação médica oficial que a cuidadora me apresentou. Além disso, o uso prolongado pode levar a danos irreversíveis nas funções cognitivas." Ricardo sentiu como se o mundo parasse ao seu redor. "O que o senhor sugere?" "Sugiro interrupção imediata desses preparos sob controle médico estrito. E, senhor Almeida, sua cuidadora tem autorização para administrar tais medicamentos?" "Não sei. Pensei que uma enfermeira pode administrar remédios só conforme prescrição médica. O que vemos nos exames vai muito além de qualquer terapia padrão." Ricardo saiu do consultório em transe. Na sala de espera, encontrou Daniela delicadamente cobrindo a adormecida Beatriz com um cobertor. "Como foram os exames?" perguntou ela com preocupação. "Tudo bem", mentiu automaticamente. "O doutor quer ajustar algumas coisas no tratamento." Durante todo o caminho de volta para casa, ficou em silêncio. Daniela tentou puxar conversa, mas ele respondia com monossílabos. Em sua mente reinava o caos. O amor pela mulher ao seu lado se misturava ao pavor do que ouvira do neurologista.
Já em casa, deitaram Beatriz na cama. Ela estava tão sonolenta que mal reagia à presença deles. Quando ficaram a sós, Ricardo decidiu agir. Daniela, preciso te perguntar algo, disse, tentando manter o tom calmo. O Dr. Nunes mencionou alguns remédios no organismo da mamãe. Remédios que não estavam na lista prescrita pelo Dr. Santos. Por uma fração de segundo, viu um brilho em seus olhos. De quê? Medo? Surpresa? Mas imediatamente a máscara da cuidadora profissional voltou. Impossível, respondeu calmamente. Eu administro só os remédios prescritos. Talvez o doutor Nunes tenha se enganado. Médicos diferentes interpretam exames de formas variadas. E esse vidrinho azul no quarto da mamãe, aquele sem rótulo, é um suplemento alimentar. Ervas naturais para sono tranquilo. Comprei em uma farmácia de manipulação. Ricardo queria acreditar nela. Desesperadamente queria que suas explicações fossem verdadeiras. Mas as palavras do Dr. Nunes ecoavam em seus ouvidos como um alarme. Daniela, você poderia me mostrar os recibos dessa farmácia? E talvez, por uns dias, não dê esse suplemento para a mamãe? Quero ver como ela reage. Desta vez, a pausa foi mais longa. Daniela virou-se para a janela, olhando o jardim chuvoso. Claro, disse por fim, se isso te deixar mais tranquilo. Mas Ricardo virou-se para ele com olhos brilhantes. Você não confia em mim? Essas palavras o atingiram em cheio no coração. Aproximou-se e a abraçou. Desculpa, sussurrou. Não é questão de confiança. É só que a mamãe é tudo o que me resta da família. Tenho medo por ela. Eu sei, respondeu aninhando-se nele. E é por isso que te amo, por como você cuida da família. Essas palavras, amo, soaram pela primeira vez entre eles. Ricardo sentiu suas dúvidas se dissolverem sob o calor de seu corpo, seu perfume, sua ternura. Naquela noite, fizeram amor com a desesperação de quem sente que algo está acabando, embora não saiba o quê. Daniela era apaixonada como nunca, como se quisesse convencê-lo com o corpo do que não podia expressar em palavras. Mas às 3 da manhã, Ricardo acordou com a sensação de que algo o impedia de dormir. Levantou-se em silêncio e foi verificar a mãe. O quarto de Beatriz estava quieto, quieto demais. Aproximou-se da cama e se inclinou sobre ela. Ela respirava, mas superficialmente. Quando tentou acordá-la delicadamente, ela reagiu só após vários minutos e apenas com um murmúrio. Sobre a mesinha de cabeceira estava o vidrinho azul, embora Daniela tivesse prometido não administrá-lo. Ricardo sentiu um frio no estômago. Pegou o vidrinho e foi para a cozinha, onde, à luz do abajur, examinou-o com atenção. Nenhum rótulo, nenhuma identificação. Destampou e cheirou o conteúdo. O cheiro era estranho, químico, nada como ervas ou preparos naturais. No dia seguinte, quando Daniela saiu para compras, Ricardo ligou para o Dr. Nunes. Doutor, se eu levasse uma amostra do remédio, o senhor poderia analisá-lo? Claro, tenho contatos com laboratórios que fazem essas análises. Mas aconteceu algo? Talvez. Prefiro me certificar. À tarde, quando Daniela voltou das compras, Ricardo a observou discretamente. Ela estava nervosa, falava mais do que o normal. Olhava frequentemente para o relógio. No jantar, sugeriu que fossem a um spa no fim de semana. Você precisa de descanso, Ricardo. Vejo que está estressado. E a mamãe poderia ficar com a senhora Agnes, da agência. Não, respondeu decididamente. Não vou deixar a mamãe agora. Mas, Ricardo, eu disse não. Naquela noite, Beatriz estava mais lúcida do que em semanas. Conversou com o filho no jantar, relembrou tempos antigos, perguntou sobre o trabalho dele. Era como um milagre, ou confirmação das piores suspeitas de Ricardo. Filho, disse de repente quando ficaram a sós, essa mulher, Daniela, você confia nela? Por que pergunta, mãe? Não sei,
Às vezes sinto que ela me faz algo, que quando a vejo com os remédios, depois fico sem lembrar de nada por muito tempo. Beatriz pegou sua mão. Talvez seja a doença, mas às vezes me sinto como se estivesse presa no meu próprio corpo. Essas palavras abalaram Ricardo profundamente. Sua mãe, apesar da doença, ainda tinha momentos de clareza. E se esses momentos dissessem a verdade? 3 dias depois, o doutor Nunes ligou com os resultados da análise. Senhor Almeida, o que você trouxe é um forte psicotrópico, haloperidol combinado com midazolam. São remédios usados em psiquiatria para acalmar pacientes muito agitados. Nessa dose, podem levar a coma farmacológico. Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira. E o uso prolongado pode causar mudanças irreversíveis no cérebro. Senhor Almeida, isso não é brincadeira. Sua mãe foi sistematicamente envenenada. Naquela noite, Ricardo não voltou para casa. Ficou em seu escritório, olhando a cidade. Precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. Confrontaria Daniela, chamar a polícia, ou tentaria entender por que a mulher que amava fazia algo assim com sua mãe. Ao amanhecer, o telefone tocou. Era Daniela. Ricardo, onde você está? Não voltou à noite. Estou preocupada. Em sua voz soava preocupação genuína. Ou ela era uma atriz brilhante, ou talvez houvesse alguma explicação. Estou voltando, disse. Precisamos conversar. Quando chegou em casa, encontrou Daniela na cozinha, preparando o café da manhã. Parecia cansada, os olhos inchados, como se tivesse chorado. Daniela, disse, colocando sobre a mesa os resultados da análise do remédio. Você pode me explicar isso? Daniela olhou para os documentos na mesa e seu rosto empalideceu. Por longo tempo reinou o silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e os sons da manhã vindos da rua. Ricardo observava cada movimento de seu rosto, cada tremor, buscando respostas em seus olhos. "De onde você tirou isso?" perguntou por fim, sua voz baixa, mas controlada. "Isso não importa. Quero explicações, Daniela. Que remédios são esses? Por que os dava para a minha mãe?" Daniela sentou-se à sua frente, entrelaçando os dedos no colo. Seu olhar era estranhamente sereno, como se finalmente tivesse soltado o peso das mentiras. "É complicado, Ricardo", começou devagar. "Sua mãe sofria. Você a viu antes de eu chegar, nervosa, estressada o tempo todo, sem conseguir dormir. Responda claro", interrompeu-a. "Você a envenenava com esses remédios?" "Não envenenava." Em sua voz, pela primeira vez, surgiu emoção. "Queria ajudá-la. Esses remédios são uma terapia moderna, usada em clínicas privadas na Europa." O doutor: "Santos é conservador demais. Não conhece os métodos mais recentes." "Sem o conhecimento dele? Sem minha permissão?" Ricardo se levantou bruscamente. "Daniela, você se dá conta de que poderia tê-la matado?" "Não. Tudo estava sob controle. Monitorava suas funções vitais, ajustava as doses." Parou, percebendo que suas palavras só confirmavam as acusações. Ricardo andava pela cozinha como um animal enjaulado. "Controle? Minha mãe mal respirava. O doutor Nunes diz que ela tinha doses de paciente psiquiátrico, porque sua mãe é uma paciente psiquiátrica", gritou Daniela de repente. "Agressiva, perigosa para si mesma. Vi casos assim na Suíça. Sem tratamento adequado, a degradação avança mais rápido." "Com que direito você tomava decisões assim?" Daniela se levantou e foi até a janela, virando-se de costas para ele. Por longo tempo, olhou o jardim, onde a chuva faiscava no sol da manhã. "Porque te amo", disse por fim, baixinho. "Porque queria que você não sofresse vendo o declínio dela. Porque queria te dar paz, para que pudesse viver normalmente, expandir a empresa, ser feliz." Ricardo sentiu a raiva se misturar a algo mais. Arrependimento, talvez até compreensão. Mas não era sua decisão. E não era? Virou-se para ele com olhos brilhantes. "Quem me pagava o salário?"
Quem me pediu para cuidar da sua mãe da melhor forma possível? Fiz o que achava certo, através de me enganar, através de te poupar dor. Sua voz falhou. Você acha que foi fácil? Acha que não via o quanto você sofria nos dias ruins dela? Preferi carregar tudo sozinha. Naquele momento, José entrou na cozinha. Na mão, trazia um papelzinho e seu rosto exprimia determinação. Senhor Ricardo, disse sem tirar os olhos de Daniela. Talvez não seja o melhor momento, mas o senhor precisa ver isso. Entregou a Ricardo o papel. Era um número de telefone e uma anotação curta. Ligou ontem, falou em finalizar o projeto e transferências do exterior. O que isso significa? Ricardo olhou para José. Eu ouvi por acaso a conversa da senhora Daniela pela janela. O velho disse devagar, mas com firmeza. Falava em inglês com alguém. Tratava da senhora Beatriz como obstáculo a remover e disse que o plano está quase pronto. Daniela ficou paralisada. Em seus olhos, Ricardo viu algo que nunca vira antes. Cálculo frio, raiva, talvez até desprezo. José mente, disse calmamente. É um homem velho. Provavelmente tem alucinações auditivas. Além disso, não sabe inglês o suficiente para entender uma conversa médica complicada. Médica? José a olhou fixo. Ela falava de dinheiro, não de remédios, de que o testamento antigo seria anulado e que o novo beneficiário já está pronto. Ricardo sentiu o mundo girar. Daniela, do que ele está falando? De nada, rebateu com desespero na voz. São calúnias. José nunca gostou de mim. Desde o primeiro dia tenta me difamar. Então por que o broche da minha avó estava na sua bolsa? Uma voz baixa veio de trás deles. Todos se viraram. Na porta estava Beatriz, apoiada no batente, mas com olhos cheios de clareza que não se via neles há meses. Na mão, segurava um pequeno broche de prata com pérolas. Mãe! Ricardo correu até ela. Onde você o encontrou? Encontrei esta manhã na bolsa da Daniela, quando ela procurava remédios. Beatriz falou devagar, mas claramente. Na bolsa que ela sempre carrega. O mesmo broche que supostamente eu perdi há um mês. Daniela olhava para eles como um animal acuado. Foi um acaso. Encontrei por acaso e ia devolver, mas esqueci. Por um mês? Beatriz a olhou com uma expressão que Ricardo lembrava dos tempos em que a mãe ainda estava saudável, penetrante, inteligente. E por que comprou um idêntico para me enganar? Porque não queria que a senhora se preocupasse. Não queria que eu percebesse que você roubava, interveio José. Porque vi outras coisas. Pequenos objetos que sumiam e apareciam em lugares diferentes. Ricardo olhou para Daniela com horror. É tudo verdade? Você me usou? Pelo rosto de Daniela passou um leque de emoções, de desespero à raiva, de medo a desprezo. Por fim, sua máscara caiu completamente. Me usou? Riu amargamente. Ricardo, você tem ideia de como foi difícil fingir amor por um idiota ingênuo como você? Por 3 meses, beijar alguém que só pensa na mãe velha e doente? Essas palavras o atingiram mais forte que um soco. O que você está dizendo? Estou dizendo a verdade. Daniela estava fora de controle. Você achou que me apaixonei por você à primeira vista? Pelo filhinho mamãe que não consegue se desgrudar da doente? Você era só meio para um fim. Que fim? Sussurrou. Acesso ao patrimônio de vocês, a informações sobre contas, testamento, tudo que pode ser vendido ou transferido. Achou que eu parei nessa agência por acaso? Que minhas referências eram perfeitas por acaso? Beatriz desabou na cadeira, levando a mão ao peito. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Ricardo ajoelhou-se ao lado da mãe, mas seus olhos ainda estavam fixos em Daniela. Quem você é de verdade? Alguém farta de ser pobre, respondeu friamente. Alguém que encontrou um jeito de ganhar dinheiro fácil. Achou que vocês são a única família em que trabalhei? Na Suíça, na Alemanha, na Áustria, sempre as mesmas famílias ricas e solitárias, com mães ou pais doentes. Sempre o mesmo esquema.
Quer dizer que outros também... Ricardo não conseguiu completar. Outros tiveram menos sorte que sua mãe, disse Daniela pegando a bolsa. Ou talvez eu fosse mais jovem e menos experiente. José bloqueou sua saída pela porta. Você não vai matar mais ninguém. Matar? Daniela riu. Velho, eu não matei ninguém. Só ajudei o processo natural. Acelerei o que ia acontecer de qualquer jeito. Ricardo se levantou devagar, sentindo tudo o que sentia por essa mulher morrer em seu coração. Você vai embora, agora, e nunca mais se aproxime da minha família. Ah, calma. Daniela checava algo no celular. De qualquer forma, eu já estava terminando. O plano está concluído, a transferência vem amanhã. E o testamento da sua mãe, bem, vai precisar de uma atualização. Que testamento? Beatriz ergueu a cabeça. Aquele que você mudou há um mês, querida. Daniela sorriu docemente. Aquele em que deixa tudo para a cuidadora querida. Lembra? Assinou na presença do tabelião que veio em casa. Eu não assinei nada disso. Beatriz tentou se levantar. Claro que assinou. Verdade que às vezes a memória falha, especialmente depois dos remédios para dormir? Ricardo avançou em direção a Daniela, mas ela já estava na porta. Tchau, Ricardo. Foi um prazer conhecê-lo. Da próxima vez, escolha alguém menos ambicioso. E saiu, deixando para trás apenas o perfume de jasmim e os escombros de um amor traído. Após a saída de Daniela, na casa reinou um silêncio tão profundo que se ouvia apenas as respirações aceleradas das três pessoas, deixadas com os destroços de suas convicções anteriores. Ricardo ficou no meio da cozinha como um homem que acabara de sobreviver a um terremoto, desorientado, ferido, tentando compreender a escala dos danos. Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio. Filho, disse baixinho, mas sua voz soava mais clara do que em meses. Vem cá! Ricardo se aproximou da mãe e caiu de joelhos ao lado de sua cadeira. Ela abraçou sua cabeça com as mãos, como fazia quando ele era um menino assustado com a tempestade. Mãe, me desculpe tanto, sussurrou. Eu não sabia, achei que... Você não sabia porque estava apaixonado? Beatriz alisou seus cabelos. E o amor às vezes cega até os mais espertos. José foi até a janela e verificou se Daniela realmente partira. Vejo ela no fim da rua. Entrou em um carro vermelho. Alguém veio buscá-la. Isso significa que ela não agia sozinha. Ricardo ergueu a cabeça. José, por quanto tempo você observou os comportamentos estranhos dela? O velho jardineiro sentou-se à mesa e tirou do bolso o caderninho cheio de anotações miúdas. Desde a terceira semana de trabalho dela, algo não me cheirava bem, então comecei a anotar. Folheou as páginas mostrando suas observações. Aqui, 15 de novembro, vi ela falando ao telefone no jardim. Falava em inglês sobre o próximo paciente. Aqui, 23 de novembro, notei que após as visitas dela, a senhora Beatriz sempre ficava mais sonolenta. E aqui, 2 de dezembro, vi ela fotografando documentos do escritório do senhor. Fotografando meus documentos? Ricardo sentiu raiva, misturada a pavor. Sim, quando o senhor estava em São Paulo. Ela achou que eu estava na estufa, mas vi pela janela. Beatriz tentou se levantar. Preciso verificar meus papéis. Esse testamento de que ela falou. Não, mãe, você descansa, eu verifico tudo. Ricardo a ajudou a se acomodar melhor. José, pode ficar com a mamãe? Quero ligar para o advogado. No escritório, Ricardo revistou as gavetas da mesa com mãos trêmulas. A maioria dos documentos estava no lugar, mas algo estava errado. Os papéis estavam dispostos de forma diferente do habitual, como se alguém os tivesse mexido e não os arrumado direito. Ligou para o doutor. Advogado Marcos Silva, o advogado da família. Doutor, preciso verificar urgentemente o testamento da minha mãe. Houve algum contato nos últimos meses sobre a alteração dele? Não, senhor Ricardo.
A última vez que falamos foi em julho do ano passado. Aconteceu algo? Possivelmente alguém tentou falsificar um documento. O senhor pode vir hoje? Claro. Chego em 1 hora. Ricardo voltou para a mãe, que parecia recuperar forças a cada minuto. José preparava chá e ela lhe contava o que lembrava dos últimos meses. Foi como viver em um sonho, dizia. Às vezes eu estava consciente do que acontecia ao redor, mas não conseguia reagir. Como se minha mente estivesse presa em um corpo que não obedecia. Mãe, você se lembra de algo sobre assinar documentos? Sobre a visita de um tabelião? Beatriz pensou por longo tempo. Teve algo. Em dezembro, veio um homem com maleta. Daniela disse que eram formalidades do tratamento. Lembro que assinei algo, mas estava tão sonolenta. Pensei que era só autorização para o tratamento. Esse homem se apresentou como tabelião? Não lembro. Daniela falava o tempo todo o que eu devia fazer. Me guiava a mão até a assinatura. Ricardo cerrou os punhos. O plano era perfeitamente pensado. Daniela enfraquecia sistematicamente a mente da mãe com remédios, para que ela não pudesse decidir conscientemente, e depois usava seu estado para falsificar o testamento. Quando o doutor Marcos chegou, pôs-se imediatamente a trabalhar. Examinou todos os documentos que Ricardo tinha, verificou cópias em seu escritório. É estranho, disse após 1 hora. Oficialmente, o testamento da senhora Beatriz não foi alterado. Mas hesitou. Recebi uma consulta de outro escritório jurídico sobre a autenticidade de um documento. Mandaram uma cópia de um testamento em que tudo ia para uma tal Daniela Costa. O que o senhor respondeu? Que era falsificação. Que o testamento verdadeiro está comigo e nunca foi alterado. Mas essa falsificação era muito profissional. Se eu não conhecesse o original, poderia me enganar. O senhor pode verificar quem está por trás desse outro escritório? Pode demorar, mas vou tentar. Enquanto isso, devíamos denunciar à polícia. Ricardo olhou para a mãe. Mãe, você está pronta para contar à polícia o que ela te fez? Estou pronta, respondeu decididamente. Não vou deixar que ela machuque mais ninguém. À noite, após longas declarações dadas em casa à polícia, Ricardo e Beatriz ficaram a sós. José voltara para seu quartinho acima da garagem, e na casa, finalmente, reinava a paz. Como você se sente, mãe? Perguntou Ricardo, preparando o jantar para ela. Como se a vida estivesse voltando em mim. Beatriz sorriu fracamente. Nos últimos meses, pensei que era o fim, que minha mente simplesmente se dissipava. Agora me sinto como alguém que acordou de um pesadelo longo. Vamos ter que encontrar uma nova cuidadora para você. Não já, interrompeu-o. Quero primeiro me recuperar totalmente. Quero me reencontrar. Além disso, olhou para ele com significado. Você também precisa de tempo para se recuperar. Ricardo sentou-se ao lado dela. Mãe, eu sinto tanta vergonha. Como pude ser tão cego? Porque você tinha o coração aberto para o amor. Beatriz pegou sua mão. Isso não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Significa que você não deixou a vida te fechar. Mas por isso a expus ao perigo. Filho, interrompeu-o com firmeza. Essa mulher era uma predadora, uma profissional em fazer mal aos outros. Se não fosse você, ela encontraria outra vítima. Pelo menos nós nos salvamos, porque ainda sabemos nos amar mutuamente. Naquela noite, Ricardo dormiu calmamente pela primeira vez em meses. Seus sonhos não eram cheios de inquietação e dúvidas. Sonhou com a infância, quando a mãe lhe lia histórias, quando se sentia totalmente seguro em casa, que agora podia chamar de lar novamente. De manhã, o acordou o telefone do comissário responsável pelo caso. Senhor Almeida, tenho notícias para o senhor, boas e ruins. Falo. A ruim é que Daniela Costa sumiu. O apartamento que alugava está vazio. Provavelmente deixou o país.
A boa é que encontramos ligações com um grupo criminoso internacional especializado nesse tipo de golpe. Quer dizer que não fomos os únicos? Não. Temos casos semelhantes em 3 outros países. Sua mãe teve sorte, outras vítimas não sobreviveram. Ricardo sentiu um arrepio. Seu amor poderia ter custado a vida da mãe. Mas talvez exatamente por amar tanto, ele conseguira ver o perigo no fim. Quando desligou, viu a mãe no jardim, ajudando José a podar as rosas. Movia-se com segurança, seus olhos claros e no rosto estampava-se a paz. Talvez desse pesadelo tirassem uma lição. Talvez aprendessem a proteger melhor o que realmente importa. Ou talvez simplesmente valorizassem cada dia que podiam passar juntos, sem medo e mentiras. 2 semanas passaram como um dia só, mas foram dias cheios de redescobrir um ao outro. Beatriz recuperava forças e clareza de mente a cada dia, como se tivesse jogado fora o cobertor pesado que a sufocara por meses. Ricardo observava essa transformação com uma mistura de alegria e culpa. Sentavam-se os 3 no café da manhã, ele, a mãe e José, que desde o dia dramático se tornara membro informal da família. O homem mais velho contava planos para o jardim de primavera e Beatriz escutava com tanto engajamento quanto não mostrava há meses. Senhora Beatriz, que tal plantarmos rosas novas este ano? Aquelas rosadas que a senhora adora, dizia José, tomando chá. Ah, sim, e talvez umas hortas de ervas. Sempre quis cultivar minha própria erva cidreira e capim-limão, respondia animada. Ricardo escutava a conversa sorrindo, mas no fundo do coração ainda sentia o peso. O telefone interrompeu seus pensamentos. Senhor Almeida, comissário Oliveira, tenho informações importantes para o senhor. Falo. O senhor poderia vir à delegacia? É melhor conversarmos pessoalmente. 1 hora depois, Ricardo sentava no gabinete do comissário, ouvindo informações que mudavam completamente sua visão de toda a história. Daniela Costa não é o nome verdadeiro dela, começou o comissário, abrindo uma pasta com documentos. Chama-se Daniela Carvalho e é procurada pela Interpol. Nos últimos 5 anos, operou de forma similar na Áustria, Suíça e Alemanha. Carvalho? Ricardo franziu a testa. Esse sobrenome me soa familiar. Tem ligações com Paulo Carvalho, seu primo. O mundo parou ao redor de Ricardo. O que o senhor está dizendo? É irmão dela. Foi ele quem a direcionou para sua família. Passou informações sobre o estado de saúde da sua mãe, o patrimônio, a rotina da casa. Ricardo sentiu o sangue fugir do rosto. Paulo, mas foi ele quem me alertou sobre a Daniela. Foi ele quem sugeriu a segunda opinião médica. Plano perfeito. O comissário assentiu. Primeiro, a irmã entra na família como cuidadora. Depois, o irmão finge o parente preocupado que por acaso descobre irregularidades. Isso devia reforçar sua confiança nele. Mas por quê? Para que esses alertas e se... Para controlar o ritmo da descoberta da verdade. Sem a interferência dele, poderia demorar muito mais para você descobrir o que acontecia. E quanto mais tempo sua mãe ficasse sob efeito dos remédios, maior a chance de danos cerebrais irreversíveis. Ricardo apoiou a cabeça nas mãos. Quer dizer que planejavam levá-la à morte? No melhor dos casos, a um estado em que você seria nomeado único guardião e, consequentemente, único herdeiro. Depois, provavelmente eliminariam você também. Eliminariam? Vê essas pastas. O comissário mostrou-lhe arquivos de vários países. Na Áustria, o Sr. Friedrich Weber, 58 anos, empresário rico, cuidava da mãe doente. Contratou Daniela como cuidadora. Após 6 meses, a mãe morreu. E 1 mês depois, ele teve um acidente de carro. Toda a fortuna foi para uma fundação de caridade, cujo único beneficiário era Daniela. Ricardo leu histórias semelhantes da Suíça e Alemanha. Sempre o mesmo padrão.
cuidadora jovem e atraente, isolamento gradual e enfraquecimento da vítima, morte por causas naturais e depois acidente trágico do único herdeiro. Eles faziam isso de forma sistemática, sussurrou. Organização criminosa internacional. Daniela era uma das várias mulheres operando assim. O irmão dela cuidava da pesquisa, buscando vítimas adequadas e fornecendo informações. E a agência Cuidados Premium não existe. Ou melhor, existe só no papel. Todas as referências, todas as opiniões eram falsificadas. Ricardo saiu da delegacia como atordoado. Paulo, seu próprio primo, o homem que o conhecia desde a infância, que comia à mesa deles, que estivera no enterro de seu pai. Fora Paulo quem dera a Daniela o plano da casa, fotos da mãe, informações sobre seu estado de saúde. À noite, ao voltar para casa, encontrou a mãe na sala, lendo um livro. Parecia tão normal, tão familiar, que por um momento esqueceu o que ouvira na delegacia. Filho, você parece ter visto um fantasma, disse, guardando o livro. Contou-lhe tudo. Sobre Paulo, a organização internacional, as outras vítimas que não tiveram a sorte deles. Beatriz escutou em silêncio e seu rosto ficava cada vez mais triste. Paulo, disse por fim, lembro dele como um menino pequeno. Sempre foi invejoso da nossa casa, da nossa situação financeira. Mas chegar a isso? Mãe, você alguma vez suspeitou que... Não, interrompeu-o. Nunca pensei que alguém da família pudesse nos machucar. Foi minha ingenuidade. Não, mãe, foi sua bondade, e disso não nos envergonhamos. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Andou pela casa, checando trancas, fechando cortinas. Sentia-se como alguém que, de repente, descobrira que o mundo não era o que pensava, que o mal podia vir das pessoas em quem mais confiava. Por volta da meia-noite, ouviu um choro baixo. Foi ao quarto da mãe e a encontrou sentada na cama com uma foto na mão. Era uma foto antiga de família. Ele criança, seus pais e o pequeno Paulo em férias. Pensava no que pôde dar errado. Disse através das lágrimas. Onde erramos para que Paulo se tornasse esse homem? Não é nossa culpa, mãe, mas talvez se nos interessássemos mais por ele, talvez se seu pai estivesse vivo, ajudasse... Ricardo sentou-se ao lado dela e a abraçou. Não podemos assumir responsabilidade pelas escolhas dos outros. Paulo teve as mesmas chances que todos. Podia ter escolhido diferente. E se ele voltar? E se ainda estivermos em perigo? Essa pergunta também o atormentava. O comissário dissera que tanto Paulo quanto Daniela provavelmente deixaram o país, mas podia-se ter certeza? No dia seguinte, instalou um sistema de alarme na casa e câmeras de segurança. Contratou também uma empresa discreta de vigilância para observar a casa por algum tempo. Mas o mais importante era outro. Começou a reconstruir a confiança no mundo, devagar, passo a passo. Nos últimos meses, tudo o que considerava real se revelara mentira. O amor era manipulação, o cuidado era cálculo, a família o traíra da pior forma. No entanto, olhando para a mãe, que a cada dia era mais ela mesma, olhando para a lealdade de José, que sem hesitar defendera eles, entendeu que nem tudo era falso. Algumas ligações resistiram à prova. Alguns sentimentos se revelaram verdadeiros. Talvez seja a lição, pensou, olhando pela janela o jardim, onde a mãe e José planejavam novas plantações. Talvez a vida nos ensine que o amor verdadeiro é o que sobrevive às piores tempestades. Mas seu coração estaria pronto algum dia para confiar em alguém novo? Essa pergunta permanecia sem resposta. Um mês após a descoberta da verdade sobre Paulo, a vida na residência dos Almeida voltava devagar à normalidade, embora fosse uma nova normalidade. Mais cautelosa, mais pensada, mas, de certo modo, mais pura. Ricardo observava como a mãe recuperava não só a saúde, mas a alegria de viver que não via nela há anos.
Naquela manhã de março, sentava-se em sua empresa tentando se concentrar em uma apresentação para novos investidores, quando a secretária bateu à porta. Senhor Almeida, chegou uma senhora da Fundação de Apoio às Vítimas de Crimes. Diz que marcaram uma reunião. Ricardo olhou o calendário. De fato, uma semana antes concordara em se encontrar com uma representante da organização que ajudava vítimas de golpes semelhantes. Embora não tivesse certeza se queria falar de suas experiências, pensou que sua história poderia ajudar outros a evitar tragédia similar. No escritório, entrou uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos escuros presos em um coque simples e olhos castanhos quentes. Vestia-se modestamente, mas com elegância, e em sua postura havia algo tranquilizador. Ana Silva apresentou-se estendendo a mão. Obrigada por aceitar o encontro. Sei que pode ser difícil. Ricardo Almeida, sente-se. Quer um café? Obrigada, com prazer. Quando se sentaram frente a frente à pequena mesa de conferências, Ricardo sentiu uma sensação estranha. Essa mulher emanava paz e sinceridade, contrastando com suas últimas experiências com mulheres se apresentando como ajudantes. Senhor Almeida, trabalho com vítimas de golpistas operando em grupos criminosos organizados, começou Ana. Seu caso não é isolado. Nos últimos anos, notamos um aumento desses crimes na Europa toda. Quantas famílias? Ricardo não completou a pergunta. Mais do que gostaríamos, mas sua história é única, porque vocês escaparam. Na maioria dos casos, acaba em tragédia. Ana contou-lhe sobre outros casos, preservando o anonimato das vítimas, mas pintando um quadro de ataques sistemáticos e planejados a famílias ricas e solitárias. Ricardo escutou com pavor, percebendo o quão perto da morte estavam ele e a mãe. Por que nós? Perguntou por fim. Paulo Carvalho estudou vocês com muito cuidado. Ana abriu sua pasta. Temos acesso às anotações dele, encontradas pela polícia alemã. Por anos, coletou informações sobre famílias que poderiam ser alvos potenciais. Mostrou-lhe fotocópias de páginas onde reconheceu suas fotos, o plano da casa, detalhes sobre o estado de saúde da mãe, até informações sobre seus hábitos e rotina. Foi como stalking, sussurrou. Exato. Paulo era muito metódico. Sabia que o senhor estava solteiro, totalmente focado na mãe, que tem tendência a confiar nas pessoas. Tudo isso os tornava vítimas ideais. Ricardo sentiu uma onda de vergonha. Quer dizer que fui um alvo fácil? Não. Ana olhou-o firmemente. O senhor era um homem de bom coração, que amava a mãe. Isso não são traços dos quais se envergonhar. Essas palavras o tocaram mais do que esperava. Nas últimas semanas, se martirizava pensando que sua ingenuidade poderia ter custado a vida da mãe. Senhora Ana, disse após um momento, é verdade que Daniela e Paulo ainda estão soltos? Infelizmente sim, mas a Interpol os procura intensamente. Esperamos pegá-los em breve. E os outros membros dessa organização? Alguns já foram presos. Era uma rede operando em escala europeia, mas graças às declarações e provas de vocês, enfraquecemos muito ela. Após a saída de Ana, Ricardo ficou longo tempo em seu escritório, refletindo sobre o que ouvira. Sentia-se estranho, de um lado orgulhoso por ajudar na luta contra os criminosos, do outro ainda ferido e desconfiado. À noite, voltou para casa mais cedo. Encontrou a mãe na cozinha, preparando o jantar com a ajuda de José. Parecia tão cheia de vida que era difícil acreditar que 2 meses antes mal reagia ao entorno. Como foi o dia no trabalho, filho? Perguntou, beijando sua bochecha. Estranho, respondeu sinceramente. Conto no jantar. Durante a refeição, relatou o encontro com Ana, cuidando para não assustar a mãe com detalhes. Contou como sua história ajudava outros, como a polícia usava suas declarações para caçar os criminosos. É bom, disse Beatriz.
Talvez pelo menos algo de positivo saia desse pesadelo. Mas, mãe, você não tem medo? Sabe que eles ainda estão soltos. Tenho medo, admitiu. Mas não posso viver no medo. Essa mulher já me roubou meses de vida. Não vou deixar que roube mais. José assentiu em aprovação. A senhora Beatriz tem razão. Não se pode se render ao mal. Uma semana depois, Ana ligou para Ricardo. Senhor Almeida, posso pedir algo? Estamos organizando um grupo de apoio para vítimas de crimes semelhantes. O senhor toparia se encontrar com outras pessoas que passaram por algo parecido? Ricardo hesitou. Não tinha certeza se estava pronto para compartilhar experiências com estranhos. Não precisa contar sua história de imediato, acrescentou Ana, como se sentisse sua dúvida. Basta ouvir. Às vezes, saber que alguém passou por algo similar e sobreviveu já ajuda os outros. Na quinta-feira seguinte, Ricardo estava em uma pequena sala de conferências no centro do Rio. Sentavam-se lá 6 pessoas, de idades variadas, mas todas com expressão similar no rosto. A expressão de alguém traído por quem confiava. Havia um casal idoso que perdera as economias de vida por uma cuidadora do pai. Uma jovem cujo noivo se revelara golpista, um homem de meia idade que, como Ricardo, fora manipulado por uma falsa parceira. Escutando suas histórias, Ricardo, pela primeira vez em meses, sentiu que não estava sozinho, que suas experiências, embora dolorosas, faziam parte de um padrão maior, contra o qual se podia lutar. O mais difícil, dizia uma das mulheres, é recuperar a confiança no próprio julgamento. Fico me perguntando se as próximas pessoas que encontro são sinceras ou me enganam. Mas isso não significa que eles venceram? Perguntou Ricardo baixinho. Se paramos de confiar nas pessoas, não é como se tivessem destruído algo importante em nós? Ana sorriu para ele. É uma pergunta muito importante, Sr. Ricardo. E acho que a resposta é: confiemos, mas com sabedoria. Não paremos de acreditar no bem das pessoas, mas aprendamos a reconhecer sinais de alerta. Após o encontro, Ricardo caminhou para casa a pé, precisando de tempo para refletir. A cidade estava linda na luz do entardecer, cheia de gente voltando do trabalho, casais passeando de mãos dadas, famílias com crianças. Talvez Ana tenha razão, pensou. Talvez a gente possa amar de forma mais sábia. Mas seu coração, tão ferido, estaria pronto algum dia para outra tentativa? Essa pergunta ainda permanecia sem resposta. Abril trouxe não só a primavera ao Rio, mas notícias inesperadas que mudariam para sempre a paz que Ricardo e Beatriz reconstruíam com tanto esforço. Naquela manhã, o comissário Oliveira ligou cedo, antes das 8. Senhor Almeida, preciso vê-lo com urgência. Prendemos Paulo Carvalho. Ricardo sentiu o coração disparar. Onde? Em Barcelona. A polícia espanhola o pegou ontem à noite. Será extraditado para o Brasil. E Daniela? Por enquanto não. Mas Paulo concordou em colaborar. Diz que tem informações que nos interessam. 2 horas depois, Ricardo sentava na delegacia, olhando através do espelho falso para o homem que conhecia desde a infância. Paulo parecia envelhecido 10 anos, seus cabelos prematuramente grisalhos e os olhos tinham o brilho apagado de alguém que vivera estresse constante por tempo demais. O senhor quer falar com ele? Perguntou o comissário. Sim, respondeu Ricardo, embora não soubesse se estava pronto. Na sala de interrogatório, Paulo ergueu o olhar quando Ricardo entrou. Por um momento, se olharam em silêncio. 2 homens ligados outrora por laços familiares, agora separados por um abismo de traição. Ricardo, disse por fim Paulo, não esperava que você viesse. E eu não esperava ter de vir. Paulo baixou o olhar. Sei que não há justificativa para o que fiz. Por quê? Essa pergunta o atormentava há meses. Por que nossa família? Por que a mamãe que sempre foi boa com você? Porque eu odiava vocês, respondeu Paulo baixinho, mas honestamente. Desde a infância.
Odiava a casa de vocês, o dinheiro, que tudo vinha fácil para vocês. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para nos sustentar. E vocês tinham tudo. Mas não era nossa escolha. Eu sei. Paulo ergueu a voz. Sei que é irracional, mas o ciúme não é racional. E quanto mais velho eu ficava, mais me corroía não ter o que vocês tinham. Então decidiu roubar? Não de imediato. Primeiro quis só testar se dava para enganá-los. Conheci Daniela em um cassino em Monte Carlo. Ela já atuava nessa área. Quando contei sobre sua família, ela propôs parceria. Ricardo escutou a confissão com uma mistura de fúria e tristeza. E quando planejavam nos matar? Paulo olhou-o surpreso. Matar? Nunca planejei assassinato. O comissário me mostrou arquivos de outras vítimas. Todas acabavam em morte. Isso não era decisão minha. Daniela dizia que seria só sedação da mãe, que no pior caso aceleraríamos o processo natural da doença. Não sabia dos acidentes com outras pessoas, mas você sabia do testamento falso? Sim. Paulo baixou a cabeça envergonhado. Devia ser só para pegar o patrimônio. Pensei que poderíamos compensá-los de algum jeito depois. Ricardo sentiu sua raiva se transformar em pena. Paulo era criminoso, mas também um homem destruído por seu próprio ciúme e escolhas erradas. Onde está Daniela agora? Não sei. Nos separamos em Roma há 1 mês. Ela tinha outros planos, outros alvos. Falou algo da América do Sul. Que outros alvos? Paulo hesitou. Ela tem uma lista de vítimas potenciais em vários países. Sua família era só uma de muitas. Após sair da delegacia, Ricardo ficou longo tempo no carro, tentando digerir o que ouvira. Paulo não era o arquiteto principal do plano, era só uma ferramenta nas mãos de Daniela. Mas isso tornava sua traição menos dolorosa. À noite, contou à mãe sobre a visita à delegacia. Beatriz escutou em silêncio e seu rosto exprimia tristeza mais profunda que raiva. Paulo sempre foi uma criança difícil, disse por fim. A mãe dele, minha prima, chorava frequentemente, dizendo que não sabia lidar com ele. Mas nunca imaginei. Talvez se o pai dele estivesse vivo, começou Ricardo. Não podemos assumir responsabilidade pelas escolhas de um adulto, interrompeu-o a mãe com firmeza. Paulo teve muitas chances de escolher outro caminho. Podia ter pedido ajuda, podia ter tentado melhorar sua situação honestamente. Mas, mãe, você não se sente traída por alguém da família? Beatriz ficou em silêncio por longo tempo, olhando pela janela ao jardim, onde José preparava canteiros para flores de primavera. Sinto-me triste, respondeu por fim. Triste que alguém do nosso sangue pudesse chegar a isso. Mas sabe o quê? Quanto mais penso, mais valorizo os que ficaram fiéis. Olhou para ele com um sorriso caloroso. Você, José, o Dr. Santos, que não cobrava visitas extras quando se preocupava comigo, até essa senhorita Ana, que ajuda vítimas de crimes sem pedir nada em troca. É verdade. Ricardo sentiu uma espécie de alívio. Talvez valha focar nos que não nos decepcionaram. E sabe o que mais penso? Beatriz olhou-o com significado. Que a senhorita Ana é uma mulher muito sábia e gentil. Ricardo sentiu um rubor nas bochechas. Mãe, o quê? Uma senhora idosa não pode expressar opinião sobre uma moça simpática que visita o filho? Ana não me visita, foi uma visita de trabalho. Ah, e aquelas 2 ligações esta semana também foram de trabalho? Ricardo percebeu que a mãe era bem mais observadora do que imaginava. De fato, ligara para Ana 2 vezes. Uma para perguntar sobre o grupo de apoio, outra, na verdade, sem motivo específico. É complicado, mãe. Depois de tudo com a Daniela. Justamente por isso, Beatriz pegou sua mão. Não deixe que uma mulher má destrua sua confiança em todas as outras. Ana é diferente. Vejo isso no jeito como fala de você, como olha para você. Como você sabe, eu a conheci na semana passada.
Beatriz sorriu misteriosamente. Convidei-a para um chá quando ela veio com aqueles documentos para você. Mãe, sem meu conhecimento? Filho, tenho 70 anos e quase morri por uma intriga de mulher má. Tenho direito de verificar se a que pode ser minha nora é digna de confiança. Nora? Ricardo sentiu pânico. Mãe, nós nem... Ainda não, interrompeu-o rindo. Mas vejo como você olha para ela. E o mais importante, vejo como ela olha para você. Não é cálculo, filho, é interesse verdadeiro. Naquela noite, Ricardo demorou a dormir, refletindo sobre as palavras da mãe. Estaria realmente pronto para confiar em alguém de novo? Ana poderia ser essa pessoa? E após tudo o que passara, merecia uma segunda chance no amor. De manhã, ligou para ela pela primeira vez, não por assuntos profissionais, mas por um pedido pessoal. Ana, é Ricardo. Estava pensando, você toparia um passeio comigo? Só conversar, fora de todas essas coisas da fundação? Do outro lado da linha, houve uma pausa, e depois ele ouviu uma risada calorosa. Eu já pensava quando você ia ter coragem de perguntar, respondeu. Teria o maior prazer. Maio trouxe ao Rio o calor e novas esperanças. Ricardo caminhava pelas praias de Copacabana com Ana, observando a cidade acordar para a vida após o longo inverno. Era o terceiro passeio deles em 2 semanas, e cada um parecia mais natural, como se encontrassem um ritmo comum. Sabe, disse Ana, parando em um banco, fico feliz que você tenha se decidido a confiar. Depois de tudo o que passou, não foi fácil. Ricardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância segura. Minha mãe me disse algo sábio, que eu não devia deixar uma mulher má destruir minha confiança em todas as outras. Mulher sábia, sua mãe. Muito observadora. Sabia de você antes de eu mesmo saber. Ana sorriu. De mim? E o que ela sabia? Que você é diferente. Que olha para mim de forma diferente da Daniela. Por um momento, ficaram em silêncio, escutando o canto dos pássaros e os sons da cidade. Ana foi a primeira a quebrar o silêncio. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda pensa nela? Na Daniela? Ricardo pensou longo na resposta. Às vezes, mas não do jeito que você imagina. Não sinto falta dela. Tento entender como pude ser tão cego. Não foi cegueira, foi abertura de coração, que poderia ter custado a vida da mamãe. Ana virou-se para ele. Mas não custou, você a salvou, e a si mesmo, isso conta. Essas palavras tocaram algo em Ricardo. Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez não fosse culpado por tudo o que acontecera. Ana, disse baixinho, eu não sei se estou pronto para algo sério. Depois de tudo, ninguém fala em algo sério, sorriu. Talvez só amizade, nos conhecermos, sem pressão, sem planos para o futuro. Soa seguro. Às vezes, segurança é o começo de tudo o mais. À noite, Ricardo voltou para casa com outro humor. Beatriz notou imediatamente. Você parece feliz, filho. Talvez um pouco. Ana é fácil de conviver. Não preciso fingir diante dela que não estou ferido. Isso é muito importante. A verdadeira intimidade começa com sinceridade. Mãe, você alguma vez duvidou do papai? Do amor de vocês? Beatriz sentou-se em sua poltrona favorita. Muitas vezes, o amor não é um estado permanente, filho. É uma escolha que fazemos todo dia, às vezes fácil, às vezes difícil. E como saber se vale a pena fazer essa escolha? Quando a outra pessoa também a faz. Quando você vê que ela cuida da sua alegria tanto quanto da dela. Naquela noite, Ricardo sonhou calmamente pela primeira vez em meses. Sonhou com o verão, um jardim cheio de flores e o som de risadas. Sua própria risada, que soava como algo esquecido, mas que retornava. Junho trouxe ao Rio o auge do verão e uma notícia inesperada. Ricardo sentava no jardim com a mãe e Ana, que se tornara visita frequente na casa, quando o telefone tocou.
O comissário Oliveira falava rápido, animado. Senhor Almeida, Daniela Carvalho foi presa em Buenos Aires. A polícia argentina a pegou enquanto tentava enganar uma família de lá. Ricardo sentiu uma mistura estranha de alívio e inquietação. Quer dizer que o caso se fecha de vez. Será extraditada para a Europa. Espera uma longa prisão. Após desligar, Ricardo passou a notícia aos outros. Beatriz assentiu satisfeita, Ana apertou sua mão e José, que regava as flores, sorriu com satisfação. Finalmente, disse a mãe. Agora podemos fechar essa história de verdade. Como você se sente? Perguntou Ana baixinho. Ricardo pensou na resposta. Bem, melhor do que esperava. Como se algo se fechasse, enfim. À noite, quando ficaram a sós, Ana e Ricardo sentaram no terraço, olhando o céu estrelado. Sua amizade nas últimas semanas se aprofundara em algo mais, embora nenhum dos dois o tivesse dito em voz alta. Ricardo, Ana quebrou o silêncio. Posso te dizer algo? Claro. Quando te conheci pela primeira vez, pensei que você era uma daquelas pessoas que nunca se abririam. Você estava tão fechado, cauteloso. E agora? Agora vejo que só precisava de tempo e de um espaço seguro. Ricardo olhou para ela. À luz das lâmpadas do jardim, seu rosto parecia delicado, mas forte. Você é esse espaço seguro, né? Tento ser. Pegaram-se pelas mãos. O primeiro gesto verdadeiramente íntimo entre eles. Não havia desespero nem paixão nele. Havia calor, confiança, promessa. Ana e eu ainda não sei quem sou depois de tudo isso. Não sei se estou pronto para o amor. E eu não sei se estou pronta para um relacionamento com alguém que passou por tal drama. Mas talvez, sorriu, talvez possamos aprender isso juntos? Juntos soa bem. Beijaram-se suavemente, sem pressa, como se tivessem a vida toda pela frente. E talvez tivessem mesmo. Na janela do quarto de Beatriz, acendeu-se a luz. A idosa olhou por um momento o jovem casal no jardim, depois fechou as cortinas sorrindo. Sua casa estava cheia de amor novamente. Amor verdadeiro, paciente, que podia sobreviver a todas as tempestades. E no jardim, sob o céu estrelado, Ricardo e Ana planejavam o futuro, sabendo que às vezes é preciso passar pelo vale sombrio para apreciar o brilho do sol no topo da montanha. Setembro veio com os primeiros frios de outono, mas no coração de Ricardo reinava um calor que não sentia há muito tempo. Faziam 4 meses desde a prisão de Daniela, 6 desde o dia dramático em que a verdade veio à tona. Sua vida se rearrumava devagar, como um quebra-cabeça cujas peças finalmente se encaixavam. Ana se tornara não só sua parceira, mas sua melhor amiga. Seu relacionamento se desenvolvia aos poucos, sem pressa, construído sobre alicerces de sinceridade e respeito mútuo. Ela passava cada vez mais tempo na casa, e Beatriz a acolhera como filha. "Sabe o que eu penso?" disse naquela noite Beatriz, quando os 3 sentavam na sala junto à lareira. "Penso que esta casa precisa de mais vida." "O que você quer dizer, mãe?" perguntou Ricardo, embora algo em seu tom sugerisse que sabia exatamente do que se tratava. "Quero dizer que não sou mais jovem, e a vida me ensinou a não adiar assuntos importantes." Ana e Ricardo trocaram olhares cúmplices. Nas últimas semanas, falavam cada vez mais e com mais ousadia sobre o futuro. "Beatriz", disse Ana, "você está sugerindo..." "Sugiro que se amam mutuamente, que são bons um para o outro e que a vida é curta demais para noivados longos." Ricardo sentiu o coração bater mais rápido. "Ana, você..." "Sim", interrompeu-o sorrindo através das lágrimas. "Sim, se é um pedido." "É um pedido", disse ajoelhando-se ao lado de sua poltrona. "Não tenho anel, não preparei discurso, mas... Ana, você quer se casar comigo?" "Sim", sussurrou, e Beatriz bateu palmas de alegria. Mais tarde, quando Beatriz já fora dormir,
Ana e Ricardo sentavam no terraço, planejando o futuro. Quero um casamento pequeno, disse Ana. Sem alarde, sem multidões, só os mais próximos. Na Catedral Metropolitana, sugeriu Ricardo. A mesma onde seria meu primeiro casamento. Ana olhou preocupada. Não vai ser difícil para você? Pelo contrário, quero substituir aquelas memórias por novas, verdadeiras. Quero que esse lugar volte a me lembrar amor, não traição. Nesse caso, na Catedral Metropolitana. As semanas seguintes passaram em preparativos, mas eram preparativos diferentes dos de um ano antes. Não havia estresse, pressão, dúvidas. Tudo fluía naturalmente, como se o universo tivesse parado de colocar obstáculos. José se ocupou com entusiasmo da decoração floral. A senhora Ana merece as flores mais bonitas do Rio, disse, planejando um buquê de rosas que ele mesmo cultivava no jardim. O Dr. Santos concordou em ser padrinho, assim como uma amiga de Ana da Fundação, uma colega de universidade de Ana. Era um grupo simbólico, pessoas que permaneceram fiéis, que não decepcionaram a confiança. Uma semana antes do casamento, Ricardo recebeu uma carta. Enviara ao advogado. Era uma mensagem de Paulo da prisão. Ricardo, escrevia, sei que não mereço perdão, mas queria que você soubesse que me arrependo. Não só porque fui pego, mas porque destruí algo que era bom. Ouvi que você vai se casar. Fico feliz. Você merece felicidade. A tia Beatriz também. Talvez um dia, daqui a muitos anos, eu possa pedir desculpas pessoalmente. Paulo. Ricardo mostrou a carta a Beatriz e Ana. A mãe leu em silêncio. Depois, a dobrou com cuidado. Você o perdoa? Perguntou Ana. Não sei, respondeu sinceramente Ricardo, mas já não o odeio. Acho que é um começo. É mais do que ele merece, disse Beatriz com firmeza. Mas você merece paz. Se não odiá-lo traz paz, é bom. Na véspera do casamento, quando Ana passou a noite na casa de sua amiga, queriam manter a tradição. Ricardo conversou longo com a mãe. Você está feliz, filho? Sim, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou onde devo estar. E você confia nela? Confia de verdade? Ricardo pensou na resposta. Sim, mas é uma confiança diferente da que eu tinha pela Daniela. Aquela era cega, ingênua. Esta é consciente. Vejo Ana inteira, com qualidades e defeitos, e apesar disso, ou talvez por causa disso, quero estar com ela. É amor maduro, sorriu Beatriz. Tenho orgulho de você. Naquela noite, Ricardo dormiu calmamente, sem medos ou dúvidas. Amanhã começava um novo capítulo de sua vida, e pela primeira vez tinha certeza de que era o caminho certo. A manhã de outubro no Rio saudou a cidade com uma névoa delicada e luz dourada do sol rompendo as nuvens. Na Catedral Metropolitana reinava uma atmosfera de alegria serena, completamente diferente de um ano antes, quando o mesmo lugar seria testemunha de um casamento totalmente outro. Ricardo estava ao lado do altar em um elegante terno azul marinho, o mesmo em que um ano antes esperara por Daniela. Mas hoje tudo era diferente. Seus olhos não exprimiam inquietação ou dúvida. Estavam cheios de calor e certeza. Ao lado dele estava o Dr. Santos como padrinho, e na primeira fileira sentava-se Beatriz, em um vestido rosa claro, segurando um buquê de flores de outono de José. Quando as portas da catedral se abriram e Ana começou a caminhar em sua direção, Ricardo sentiu o coração se encher de paz. Ana era linda de um jeito simples e natural. Seu vestido creme realçava sua delicadeza e os cabelos claros presos frouxamente com alguns fios caindo nos ombros. Mas o mais bonito era seu sorriso, sincero, confiante, cheio de amor. Quando ela parou ao seu lado, pegaram-se pelas mãos e o padre Antônio, o mesmo que um ano antes ia abençoar seu relacionamento com Daniela, iniciou a cerimônia. Queridos, começou com voz calorosa,
Estamos aqui para testemunhar a união de dois corações que passaram por provações e se encontraram mutuamente em paz e amor. Enquanto soavam as palavras sobre fidelidade, respeito e cuidado mútuo, Ricardo olhava nos olhos de Ana e via neles o futuro, não perfeito, mas verdadeiro. Ambos sabiam que a vida traria desafios, mas sabiam também que os superariam juntos. Ricardo disse quando chegou o momento dos votos: "Você toma Ana como esposa, promete amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias de sua vida." "Tomo e prometo", respondeu Ricardo, sua voz forte e segura. "Ana, você toma Ricardo como marido, promete amá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias de sua vida?" "Tomo e prometo." Ana sorriu através das lágrimas de felicidade. Quando trocaram as alianças, simples alianças de ouro que escolheram juntos, Ricardo pensou na jornada que o levara ali. Na dor, traição, medo, mas também na descoberta de que o amor verdadeiro pode nascer das cinzas da confiança destruída. "Podem se beijar", disse o padre, e eles o fizeram com ternura que fez alguns convidados enxugarem lágrimas. Após a cerimônia, quando os convidados davam parabéns, Beatriz se aproximou do casal com olhos brilhantes. "Tenho um presente para vocês", disse, entregando a Ricardo uma caixinha pequena. Dentro estava o broche de pérolas, o mesmo que Daniela roubara um dia. "Mãe, é para Ana. Que seja a primeira lembrança em nossa família que ela recebe com amor, não por engano." Ana prendeu o broche no vestido e Beatriz beijou sua bochecha. "Bem-vinda à família, filha." À noite, durante a pequena recepção no jardim, quando os convidados se divertiam ao som de uma orquestra modesta, José se aproximou do casal. "Senhor Ricardo, senhora Ana", disse solenemente, "preparei uma pequena surpresa. Levou-os a um canto do jardim, onde crescia uma muda nova, uma jovem jabuticabeira plantada naquele dia. É a árvore da esperança", explicou. "Cada ano crescerá com a felicidade de vocês, e seus frutos serão doces, porque brotará de terra boa e amor verdadeiro." Naquela noite, quando os convidados já haviam ido embora, Ricardo e Ana sentavam sozinhos no terraço, olhando as estrelas. Eram agora casados. Uma palavra que um ano antes lhe soava como mentira e manipulação, hoje soava como música. "Você se arrepende de algo?", perguntou Ana, aninhando-se nele. "Arrependo-me de ter precisado passar por tanta dor para te encontrar, mas não me arrependo da jornada que me trouxe até você. E eu me arrependo de ter demorado tanto para você confiar em mim. Mas não foi tarde demais. Não foi tarde demais." Na janela do quarto de Beatriz, acendeu-se a luz. A idosa olhou por um momento o jovem casal no jardim, depois fechou as cortinas sorrindo. Sua casa estava cheia de amor novamente, amor verdadeiro, paciente, que podia sobreviver a todas as tempestades. E no jardim, sob o céu estrelado, Ricardo e Ana planejavam o futuro, sabendo que às vezes é preciso passar pelo vale sombrio para apreciar o brilho do sol no topo da montanha. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Nos vemos no próximo vídeo.